Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom! Estamos aqui mais uma vez. Que a luz esteja com vocês de forma especial hoje e sempre. Estamos aqui, né, como já disse, mais uma vez falando de espiritualidade, amor, sobre a vida, né? Aqui no Instituto Ivan Martins, onde acontece toda quinta-feira, às 19 horas, o Consciência Paranormal. Lembrando sempre que aqui não tem mestres, viu? Somos todos alunos, viajores do tempo, do espaço, do universo, né? Mais uma vez, citando Sócrates, né? Só sei que nada sei. E quando nós entendemos isso, então nós entendemos a proposta, né? Que é, vamos aprender todos juntos nessa caminhada. Então, antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu queria saber o seguinte: você já está inscrito no meu canal? Não é? Caso não esteja, se inscreva, né? E me ajude nessa jornada de luz, né? Vamos conversando com as pessoas, convida a vizinha, convida o vizinho, aquela sua irmã, aquele seu cunhado chato também, faz bem, não faz? Vai se beneficiar. Vamos chamar todo mundo para se inscrever. O que é um ato simples para você ir lá fazer uma inscriçãozinha rápida, né? Se tornar um inscrito do canal do Instituto Ivan Martins, para a gente faz toda a diferença, porque nós precisamos de semeadores de luz, não é? Pessoas que estejam dispostas a levar uma palavra. Às vezes a pessoa escuta aquela palavra e fica só para ela. Então, há momentos que a gente precisa compartilhar, não é isso? Então, gente, o meu convidado de hoje, ele é especialista em transformar pessoas e equipes, ampliando o grau de positividade, tornando, né, o estado de felicidade uma vantagem biológica. Ele vai explicar isso para a gente. Ele é criador da metodologia de treinamento RCP, Reprogramação Comportamental Positiva. É autor dos livros Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias e Introdução a RCP. Gustavo Hohendorf. Caramba, falou melhor do que eu, hein? Você viu? Adorei, mandou bem Bem-vindo, demais. querido. Que Obrigado bom ter por você esse aqui. convite imenso. Que honra minha de estar fazendo parte dessa egrégora aqui maravilhosa, dessa experiência paranormal que todos nós somos, né? Uhum. Só alguns não têm a consciência ainda. A consciência. E aos pouquinhos a gente está junto despertando essa consciência e nós sendo despertados, né? Essa consciência paranormal, eu creio ser a chave de tudo hoje. Porque paranormalidade virou uma panaceia, né? Com certeza, tem Virou muita gente navegando nessa né? seara aí. Virou uma parafernália, né? Uma caixa, um baú de Pandora, alguma coisa assim. Mas quem então, trabalha sério consegue trazer esse conceito. Então as pessoas precisam ter consciência do que está acontecendo, né? E realmente buscar uma luz, buscar peneirar tudo, né? Peneirem muito, inclusive o que eu falo, né? Passe na peneira, vê o que faz sentido. Você citou Sócrates e ele tem a parábola das 3 peneiras, né? Sim. Que ele sempre pede para que as pessoas façam. Você vai falar, o que você vai falar é bom? O que você vai falar é produtivo? O que você vai falar é algo que edifica? Se passou pelas 3 peneiras, pode me falar. Se não passar, não precisa nem me falar. Então, parabéns por essa tua postura, essa tua conduta. E é assim que a gente vai tendo discernimento. Nem Sim. tudo que você fala realmente é a verdade absoluta, mas tem muita boa intenção. E assim também na minha parte é o que a gente sempre fala para as pessoas. Eu não sou a verdade absoluta. Pondera. Aquilo que é bom, aproveita. Aquilo que não faz sentido, descarta. Filtre, né? Filtre, exatamente. É só filtrar. Quando a gente tem essa consciência, as coisas caminham. Mudam em muito. As coisas caminham, e essa era de Aquário agora fala exatamente sobre isso. Era de Aquário, essa coisa da espiritualidade, essa busca da verdade, não a hipocrisia. Era de Aquário, não combina com hipocrisia. Não tem nem como, tudo vai ser revelado. Tudo vai ser revelado. E nós vivemos um momento em que tudo está sendo jogado no ventilador, literalmente. Que nada mais é do que quem entende um pouquinho, e as pessoas às vezes se assustam com uma palavra chamada Apocalipse. Sim. O Apocalipse, que é o fim do mundo, não tem nada a ver com o final do mundo. Apocalipse no livro, em inglês, significa Sim. Revelation. Significa Exato. Que vai ser revelado. Por isso que a gente está vivendo. Na verdade, o Apocalipse já começou e faz tempo. Há muito tempo. Então, agora as coisas vão ser cada vez mais intensificadas nessas revelações, né? É o que a gente vai viver na era de Aquário. O meu trabalho teológico
todinho foi em cima de Apocalipse. Então eu não falei besteira. Não. E de forma alguma. E uma das coisas que a gente busca no Apocalipse é exatamente essas revelações de fato, né? De fato, de onde viemos, como viemos, quem somos de fato. E para onde a gente né? vai. E para onde a gente vai, e sobretudo sobre Deus, no sentido mais amplo da palavra, onde nós nos abandonamos à ideia do Deus punitivo, do Deus vingativo, do Deus, né, que persegue. Ganhamos consciência do tamanho de Deus, né? A consciência de que Deus premia, o que Deus castiga. Quando nós afastamos de todas essas ideias, bem pequenininho, né? Oi? Esse Deus que você estava narrando é um Deus que... exato. É um Deus que fala sobre o homem, né? E não sobre a divindade mesmo, essa grandiosidade. O sagrado. Né? Então, todas essas coisinhas pequenas que se atrelam a Deus. O seu trabalho tem uma ligação com a espiritualidade muito forte? Quem está no desenvolvimento humano e falar que não trabalha com espiritualidade, acho que ele está no canal errado. Não tem jeito, porque nós somos, como o filósofo disse, seres espirituais vivendo experiências humanas. Então, dos pilares da reprogramação comportamental positiva é a inteligência espiritual. Eu trabalho com a inteligência emocional, a inteligência positiva e fortemente a inteligência espiritual. Mesmo que você seja um ateu, não tem jeito. Às vezes eu conheço muito mais ateu espiritualizado do que muita gente praticante de religiosidade. Então esse pilar da espiritualidade, ela transcende qualquer religiosidade ou qualquer crença. Porque a gente tem, a espiritualidade é um conjunto de obras que te faz um ser especial, um ser espiritual que não tem nada a ver com cultos ou práticas religiosas. Então esse pilar ele é muito forte, porque a gente entendeu que ser bom é sempre bom. E isso é um quesito espiritual, independente de qual seja a tua crença. Com certeza você já deve ter se deparado com ateus, que eles eram pessoas sensacionais. E no fundo eles eram ateus, acho que por uma convicção de negar esse Deus que você descreveu de repente. Tá, mas ele tinha uma conexão muito maior e para mim é notório isso. Então, a gente ignorar esse pilar da espiritualidade é ignorar uma parte da tua vida, independente do que você creia. Então, esse é um pilar que eu provoco muito a reflexão. Mais uma vez, eu tenho as minhas convicções que eu estou pronto para mudá-las sempre. Porque eu só sei que nada sem. Eu sempre estou pronto, porque a gente é muito limitado com as informações e eu, com todos os processos de estudos, de envolvimento, de podcasts, assim como você, que você falou muito bem, que você é um eterno aprendiz, assim como eu, e eu vou escutar muita coisa boa de você também hoje, e com certeza eu não vou ser mais o mesmo que entrou aqui. Esse é um princípio o quê? Espiritual. O rio nunca é o mesmo, né? A água que passa no rio sempre é diferente. Se você tentar pisar 2 vezes no mesmo rio, você vai enlouquecer e não vai conseguir jamais. Exatamente. Quando nós entendemos isso. Sobre os ateus, achei incrível você trazer esse assunto, porque eu conheci ateus maravilhosos. Eu conheci ateus incapazes de pisar no inseto. Então. Conheci ateus incapazes de uma palavra de maldade que fosse. Tem que ter muita fé para ser ateu, porque se você se diz crente em algo, em alguma coisa, em alguém, e só por isso você faz o bem, você está fazendo uma troca. Uhum. Você está fazendo por obrigação. É negócio, né? Negócio. Quando o ateu faz por puro amor, quem está mais próximo de Deus? Essa é a espiritualidade verdadeira. Crê, ou aquele que não vai crer num Deus que foi formatado por alguém? Eu não faço por causa disso. Exato. Eu faço porque tem que ser feito. E faz por puro amor. Então nós temos que começar a pensar que Deus é esse que nós cultuamos, né? E pensar como uma pessoa pode parar de acreditar, que como diz o Alcides, um querido, ele diz acreditar é não crer, e passar a de fato crer. Tudo aquilo que você acredita, você põe a crédito, você põe a confirmação. E passar a crer na força sem ter do homem. Que dar crédito. Sem ter que Isso que você falou, tem uma passagem que é muito legal, um vídeo que eu assisti esses dias, o Jung, né? Sim. Uma pessoa questionando o Jung sobre a existência de Deus. E ele falou assim, você me ofende fazendo uma pergunta dessa. Porque Deus eu não tenho que acreditar. Ele é, simplesmente. Então não é uma questão de acreditar. É uma questão de sentir e viver.
E viver. Então isso é sensacional, por isso que você eu não preciso dar crédito a ninguém quando você fala algo desse tipo. E a fé nada mais é você confiar em si mesmo e ter a esperança nesse Deus que está aqui, que já é uma obra perfeita e acabada. Só que ele é tão incompreensível por todos, porque como é uma obra perfeita e acabada, olha as terminologias, é acabado. Só que ele se desdobra em infinitas possibilidades. Se alguém conseguir me explicar isso, eu fico contente. Porque na própria Bíblia refere-se Deus como o inefável, que não tem como ser descrito. Então qualquer pessoa que vier fazer uma breve descrição vai ser bem breve. Porque não temos como, na nossa sã consciência ainda, que a gente está caminhando para um paranormal e ganhando consciência, a gente entender essa dimensão gigantesca que é esse ser, essa entidade, essa energia, o nome que você quiser dar, que a gente atribui o nome de Deus há uns 4.000 anos. Porque essa energia sempre existiu, sempre vai existir e assim é. Então, o que você falou é mais sobre sentir. Deus simplesmente é. Acabou. Acabou. É O isso. restante são coisas do dogma, são coisas são preceitos estabelecidos pelo homem, que o homem tem que entender, né, dentro da sua lógica. Dentro da limitação Dentro que a da gente tem, limitação né? dele, Então ela né? não tem uma... É por isso que a religião, ela é um movimento necessário e faz parte, só que quando você começa a desenvolver uma consciência um pouquinho maior, você sai um pouquinho dessas necessidades que houveram no passado para criar uma ordem dentro do caos e você começa a navegar em outras áreas. Então você começa a quebrar um pouquinho os paradigmas religiosos, ritualísticos, essas coisas, e você começando a entender as ritualísticas, você vai ver que a sincronicidade que há entre todas as pessoas, porque todo rio vai para... O mar não tem como ser Acabou. diferente. Então é isso. Para mim, uma concepção básica sobre esse conceito de religiosidade é uma coisa e, bem claro, espiritualidade é outra. São duas pontas, né, de uma mesma espada, Uhum. só que cada uma correndo pro lado que te interessa, né? Exato. Agora, a religião morreu na Europa, quase toda. A religião morreu em muitas partes do mundo e ela está morrendo no mundo todo. A religião como nós entendíamos. E está dando lugar a essa espiritualidade, não é? Onde nós que não tiramos... deixa de ser uma religião, porque a etimologia da palavra religião é religar. Religarem. Acabou. Agora, o religar, nós nunca fomos desligados de Deus. Então, porque, mas a gente tem que ganhar consciência, né, disso. Nós nunca fomos desligados de Deus. Então não precisa religar. Deus, nós somos parte de uma grande energia. Perfeito. E essa grande energia rege tudo o que vive, tudo que é animado, que é inanimado, tudo tem vida, tudo tem energia, e tudo é Deus, né? Perfeito. Só tem uma coisa, né, que não é Deus, né? Mas é o não Deus que está caminhando para ser Deus, porque a luz sempre vai alcançar a escuridão e sempre vai clarear. Faz parte. E clareou a escuridão é Deus, já é Deus de Acabou. novo. Né? Então tudo é Deus no final, e a gente, quando tem essa consciência, a gente trabalha melhor. A ciência, devido à religiosidade, ela se afastou da espiritualidade. Mas hoje eu vejo a ciência e a espiritualidade juntas. Eu vejo caminhando juntas. Esse universo hoje da física quântica, que ela está pautada na ciência, ela é esse resgate. Esse retorno. Porque houve uma cisão entre a religião e a ciência, porque a ciência questionava justamente algumas práticas feitas pela religiosidade que não era condizente com as grandes leis universais. Sim. E aí, quando a gente entende isso, a gente acaba entendendo que o resgate dessa sinergia que sempre houve ciência e religião, agora com esses conceitos quânticos, né, que estão sendo validados aí, é sensacional. Eu sou fãzaço dessa área e navego todo santo dia aprendendo um pouquinho mais sobre esses questionamentos científicos que só vão comprovar o que sempre foi verdade. A ciência, só que eu não preciso que a ciência me fale algumas coisas para eu poder experienciar e vivenciar. Muitas pessoas estão esperando a certificação da ciência. E vão dançar, né? Então, até queria saber a tua opinião sobre isso. A questão é que a ciência, ela nunca vai alcançar a espiritualidade de fato. Nós vamos ver dentro da história, eu estou gravando agora um curso de radiestesia,
E uma das coisas mais complicadas de explicar para as pessoas é que a Igreja Católica Uhum. manteve durante milênios, séculos e séculos e séculos, muito do que ela condenava da porta para fora. Mas praticava da porta Mas para dentro. praticava da porta para dentro. Alquimia, radiestesia, alta magia, Uhum. né? Uhum. Nós temos A referências. Biblioteca de Vaticano, ela tá rica Tá desse rica conteúdo. desse conteúdo, né? Do ocultismo. Então, nós sabemos que eles continuaram estudando, né? Agora, a ciência, ela não pode ter digamos, essa Esse peso. prepotência Uhum. mesmo, E que vai validar tudo. que vai validar tudo, porque tem coisas que passarão, essa nossa existência passará Uhum. e não chegará ao cerne da espiritualidade. E não vai né? chegar tão E cedo. não vai chegar. E as pessoas querem pesar a alma, as pessoas querem fazer isso, fazer aquilo, querem comprovar isso, aquilo. Na verdade, o que é? O ser humano evoluiu, né, de uma condição subhumana, mas ainda está pendurado na árvore, sabe, olhando para o céu e falando, o que que tem lá? Trocaram, talvez, Deus pelos deuses astronautas, trocaram, talvez, os anjos pelos ETs, mas continuam olhando para o céu, tentando ver alguma coisa. Pra saber que eles não tem que olhar para o céu, tem que olhar para dentro. Porque é por causa da nossa pequenez como seres humanos. Uhum. Então tá sempre, nós somos assim, aquele habitante da cidadezinha do interior esperando chegar alguém de fora para nos contar O que é as novidades, o mundo, o que é o mundo. exatamente. Então a gente está vivendo aqui nessa bolinha azul maravilhosa, esperando ainda, com muita pretensão, né? Com muita coisa, fugindo do amor, fugindo da realidade e tentando uma intimidade com Deus que não está lá fora, está dentro. Acho sensacional. Tanto é que o Cristo, mesmo que foi uma grande mente que passou na Terra, para mim é a maior dentro da minha concepção e ignorância de outros grandes mestres que também tiveram aqui, mas ele para mim foi uma grandíssima referência. E ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais lhe será acrescentado. Daí logo depois disso ele fala em Mateus 6,33. Lá em Lucas ele fala, onde é o reino de Deus? Os apóstolos dele perguntam, ele fala assim, está dentro de vós. Então o caminho não é para fora, não é para as galáxias, o caminho é para dentro da gente. Mas precisamos ter esse discernimento. Vamos olhar para fora, mas o que é esse fora está representando dentro de mim? E por isso que a reprogramação comportamental positiva, ele é um caminhar de ganho de consciência, porque fala o seguinte, filha, a vida é um espelho. Não está feliz com o que você está vendo diante de você? Você não vai passar maquiagem no espelho, você passa batom no espelho? Não tem como. Você passa em você. Então daí você muda a imagem que está ali. Então quanto mais essa consciência paranormal, quanto mais essa busca incansável de você entender quem é você tem muito mais ganhos aí. Você pode acelerar algumas vidas aqui nesse processo. Inclusive eu queria saber de você como não busco atalhos, mas como eu posso acelerar o meu processo justamente interior, da minha alma, para eu viver o máximo de experiências possíveis, para que eu me lapide ainda mais, se é que vai ter outras vidas ou não, dependendo do que você acreditar, então que eu volte ainda melhor, se bobear nem volte. Queria saber da tua perspectiva. Em João 10,30 é escrito, sois deuses. Vós sois deuses. Sois deuses. Quando nós entendemos isso, nós entendemos muitas coisas que nos são empurradas goela abaixo desde criança, né? Quando diz assim, nós somos a semelhança de Deus. Mas Jesus diz na cruz assim, segundo a Bíblia, hoje eu volto para a casa do meu pai. Ele não dizia nosso pai, ele dizia meu pai. Do pai dele. E tem uma citação também que diz, fizemos do homem a nossa semelhança. Era plural. Então está no plural. Então, primeiro, essa pluralidade, né? Então, entende-se que Deus pode ser, na verdade, plural. E não singular. E não simplesmente... Né? Uma coisa. É uma coisa. É uma energia muito forte, né? E que energia é essa? Por que nós temos que colocar o sagrado tão distante do profano?
Se ele está tão perto, está dentro da gente o E sagrado. por que nós temos que separar o sagrado do profano? Se ele vive dentro de cada um de nós. Então, quando nós entendemos que somos Deus em formação, porque onde que está a nossa semelhança? Deus é espírito. Uhum. Deus não é matéria. Essa energia. Essa energia não é matéria, né? Então, se Deus não é matéria, onde está a nossa semelhança? Da energia. Está na energia. Porque você não precisa, eu sempre digo isso aqui, você não precisa tomar toda a água do mar para saber que ela é salgada, basta uma gota. Boa. E nós somos uma gota de Deus, mas nós temos a mesma essência. Né? Perfeito. Então, quando nós entendemos isso e nós quebramos os dogmas, quebramos esses preceitos todos, essa imposição das religiões, né? as crenças limitantes e tudo mais, então nós vamos viver o verdadeiro crescimento espiritual. Porque você conquistando a felicidade, você se torna um ser que vai gerar felicidade no outro. Quando você gera felicidade no outro, esse outro consegue assimilar, porque se você não consegue melhorá-lo, pelo menos você não vai piorá-lo. Ótimo. Né? Porque você não pode ser curativo. A Teresa Calcutá falava isso. Ela falou assim: você é obrigado a sair diante da outra pessoa deixando ela melhor do que você encontrou. Melhor que você encontrou. Tá bom. Porque se você não pode curá-lo, se você não Deixa pode, um pouquinho melhor. se você não pode mudar toda a vida dele, você pode deixar um pouquinho melhor. Você não precisa enfiar o dedo na ferida dele. Espizinhar. Espizinhar. Então, quando nós entendemos isso, a gente vai melhorando os nossos parentes. Os grupos que estão próximos da gente. E vamos desenvolver o que está mais distante, mais distante, mais distante, porque somos células doentes nesse mundo. Precisamos nos curar. E precisamos nos curar. Célula a célula, pessoa a pessoa. Faça então cuide de si mesmo em primeiro lugar. Faça o que você quiser da tua vida, mas não se esqueça que só nós podemos auxiliar a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta. Esse, para mim, é o único caminho possível. Autocura. Autocura. Perfeito. Tá? Porque a sua autocura faz com que você cure o que está à sua volta. Hoje eu queria falar sobre a escravidão e quanto que essa escravidão a gente se sente confortável nela. Por que eu estou falando com relação a isso? Porque muitas pessoas são escravas e têm esses ganhos secundários, né, por estar preso num ecossistema que ela já conhece tóxico. E como é um ambiente que ela já conhece, mesmo vivendo a toxicidade de um comportamento que traz uma degeneração física, come muito, ou bebe muito, ou faz muita coisa muito, e isso te tira o templo de nossa habitação da alma de um equilíbrio. Aí você pega relações tóxicas, abusivas, e você pega a negatividade. Então as pessoas elas estão envoltas disso desde pequeno. E é normal viver hoje ansioso, estressado, depressivo, vitimista. E as pessoas ficam presas nesse sistema. Por quê? Porque é desconfortável começar uma reconstrução, não é? Dói, tipo assim, escutar essa verdade, falar que você mesmo é o culpado pela vida medíocre que você está vivendo. Responsável, né? Você é o responsável. A responsabilidade é a habilidade de você responder aos estímulos que a gente vem recebendo. E eu queria saber como é que essa pessoa ela pode iniciar um pequeno movimento para viver a metamorfose. Porque ficar dentro da crisálida, dentro do casulo, pode ser que seja escuro, sofrido, mas a gente não está vendo o ganho que vai ter depois. Porque a gente está preso nesse movimento de escravidão, de autoescravidão. E como se libertar desse sistema? Alguém me disse de uma coisa incrível. E é verdade, que você não pode tentar libertar uma borboleta. Senão mata ela. Porque você mata. Opa. Por quê? Porque ela precisa se fortalecer. Viver o processo. Ela precisa se fortalecer para poder fortalecer as próprias asas. É isso que vai fazer com que ela voe, né? Quando você fala em escravidão, você já tentou diagnosticar a sua escravidão? Do que você é escravo? Busco todo santo dia isso. Eu tenho várias coisas que eu sou escravo. Qual foi o choque maior que você levou em relação à sua escravidão? Quanto que eu sou culpado e responsável pelos minhas próprias limitações. Eu poderia estar muito além de onde eu estou, mas eu fico preso a alguns sistemas que eu estou me libertando a cada pingo de consciência que eu tenho. E aí eu tomo uma atitude condizente àquilo que eu desejo fazer. Então, por exemplo, agora você fez uma pergunta. Daqui a 1 ano eu vou fazer 50 anos, meio século.
E eu me propus, por exemplo, fazer um desafio físico, que vai vir junto com o mental e o espiritual. Sim. 42 quilômetros, exatamente no dia do meu aniversário. Correr uma maratona. Com exame cardiológico antes. Tudo em dia, é um ano para eu me preparar, então eu não tô sendo um cara inconsequente. Desculpa, eu perco a amizade, mas não perco a piada. Não perca, Porque 50 faça. anos, 42 quilômetros, a gente precisa dar uma Lógico, olhadinha, né? Então já tá com o check-up tudo em dia e daqui para eu melhorar. Mas eu vou falar para você, hoje eu corri 10 quilômetros. Se fosse para maratona, falta mais 32. Sim. Eu tava morrendo com 10 quilômetros, mas eu me propus, então eu tô me libertando da escravidão da preguiça, me libertando da escravidão de um conforto, de um falso conforto. A gente tem que buscar o nosso desconforto, porque a nossa evolução, ela tá onde é desconfortável pra gente. Então, fisicamente eu fiz esse desafio, inclusive torno ele público, porque independente de qualquer coisa, eu preciso honrar até vocês por esse compromisso que eu vou fazer daqui. A gente vai ver esse programa gravado, eu já vou estar daqui teoricamente um ano com os meus 50 e com essa maratona cumprida. Se dentro dos meus planos de que eu tenho poder de fazer, aí eu não tenho o poder do que pode acontecer comigo nessa jornada. Eu vou cumprir com isso para eu me libertar de algumas escravidões que eu tenho. Eu vou te trazer aqui para você contar como é que foi os 42 quilômetros. Perfeito, vai ser uma honra. Então já vamos deixar registrado. A gente vai ter um próximo encontro daqui a pouco. Eu quero a descrição desses 42 quilômetros, né? Vai ser incrível. Porque quando você começa a caminhar com 1 quilo de alguma coisa e você caminha 10 quilômetros, ele vai pesar 100 quilos. E eu tenho 100 quilos hoje, eu preciso diminuir os pesos aqui para conseguir. Então, realmente é um desafio grande. É um desafio grande. Uhum. Essa coisa toda que nós pegamos pelo lado da espiritualidade, eu achei bastante sedativo, achei bastante importante esse assunto, porque faz o link com o que nós falamos aqui, né? No Consciência Paranormal, sobre essas questões linkadas. A ciência, né? Os métodos hoje de desenvolvimento, não aquilo que você transfere, mas aquilo que você proporciona para que a pessoa busque, faça sua viagem, e a gente vai com uma bengalinha, né? A gente vai com uma bengalinha, mas tem uma bengalinha bem frágil. Eu digo que eu sou uma bengalinha de cristal, que é para quebrar logo, a pessoa se vira, né? Vai andar. Vai andar. Levanta e anda. Na reprogramação comportamental positiva, RCP, né? Explica pra gente essa metodologia que você criou. Então, na verdade a gente não cria nada, né? A gente reorganiza. Na verdade, nós, como partindo desse princípio que Deus já é uma obra perfeita e acabada, então nós estamos sendo meros instrumentos na mão dele para fazer de diversas formas um despertar de consciência das pessoas. Nos últimos 30 anos da minha vida, desde os 19 anos, eu acabei entendendo que o caminho era no meu autoaperfeiçoamento. Então eu tive oportunidade de investir no meu autoconhecimento muito forte. Então programação neurolinguística, que todo mundo fala hoje, eu já tinha mais de 20 anos uma formação desse tipo. Eu percebi que quanto mais eu investia no meu interior, na lapidação dessa pedra bruta que está aqui eternamente sendo lapidada, e eu ajustava os meus comportamentos de uma forma positiva, mais resultado eu tinha. E aconteceu uma trajetória muito interessante que foi eu vivi 15 anos lapidando essa pedra, fazendo cursos, investindo em formações dentro e fora do Brasil, cursos que eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, e o corporativo deles, eles são muito fortes e treinam muito bem a gente, nos capacita. Então eu me propunha, a cada curso que eles me pagavam, eu pagava um meu para o meu autodesenvolvimento. Então isso tudo foi reverberando. Aí eu vivi 15 anos como propagandista, aquele cara que vai visitar médico e tal, e eu tinha orgulho, adorava aquilo, e eu vivi tudo que eu tinha que viver naquele processo, e eu tava buscando promoções, só que você não faz ideia, Ivan, o que aconteceu quando você começa a despertar essa tua consciência. Eu tava como propagandista em uma empresa, aí uma pessoa de uma outra empresa me liga e fala, vem tomar café comigo aqui, dentro ainda do mercado da farmacêutica. E aí eu fui tomar, essa pessoa já tinha trabalhado comigo há uns 10, 15 anos atrás. Sim. E ela falou, Gustavo, você lembra quando você falava que você queria tal coisa, tal oportunidade? Falou, chegou a tua hora.
Falei, oi, como assim? Ela falou assim, então, eu mando no negócio todo aqui, eu vi uma oportunidade assim, assim, assado, agora você vai ser, então você vai sair de propagandista, vai virar gerente de produto. Eu falei, oi? Atípico você sair, você é promovido normalmente dentro da mesma instituição. Claro. E aí eu estava em uma instituição, fui para outra. Promovido. Fiquei 3 anos trabalhando ali, desenvolvendo um conceito e a indústria farmacêutica ela é algo interessante e importante para a comunidade. Mas eu, Gustavo, estava buscando uma despertar de consciência. E eu vender remédio, eu só remediava. Eu não ajudava a melhorar. E eu já estava desconfortável com a indústria farmacêutica. Sim. Tá? Ela tem uma benção, continue fazendo uso dos seus remédios enquanto você pode. Mas eu não estava mais satisfeito. Quanto mais doente, mais eu performava. E eu não estava mais condizente com a minha essência. Isso tudo com o despertar da minha consciência. E eu comecei a fazer um movimento. Aí um certo dia toca o meu telefone. Olha, pô, Lemão. Eu falei, Lemão é lá das antigas, né? Que era coisa de adolescente. Aí um cara me liga e tal. Falou, você consegue vir aqui pro Embu das Artes? Eu falei, porra, Embu das Artes logo. Aí era uma empresa de outro nicho de negócio, eu era da farmacêutica, e fui para a empresa de suplemento vitamínico. E essa empresa era a número 1 no Brasil de vendas de suplemento. Suplemento compra quem quer e não compra remédio como quem precisa. Exato. Cara, era dentro da minha egrégora e eu não fiz um movimento. Quem quer e quem pode, né? Isso. No caso O suplemento tá cada vez mais acessível, mas ainda é quem pode. Sim. Aí é um gasto que o cara vai ter na vida dele, mas por ser mais saudável e não porque ele tá doente. Tinha todo fit com o que eu tava buscando. E isso tudo tem a ver tem conceito quântico, tem tudo isso daí por trás desse ganho de consciência. Aí eu fui fazer a entrevista, fechei a vaga e não era para fazer o movimento lateral de novo, era outra promoção. Eu era, então, representante, fui para gerente de produto. Aí tô como gerente de produto, fui promovido a gerente de marketing em outra empresa, em outro nicho de mercado. E aí, em questão de 1 ano e meio, eu fui para outra empresa como gerente nacional de vendas. Então eu vivi 15 anos plantando. Aí, de repente, eu virei em 3 anos gerente de produto. Em 1 ano e meio, em 15 anos eu virei gerente de produto. 1 ano e meio, 3 anos eu virei gerente de marketing. 1 ano e meio eu virei gerente nacional de vendas. Eu fiz assim, rau. Em empresas diferentes. É aí, por que eu tô te contando essa história? Não é para falar que eu sou o fodão. É falar que existe todo o conhecimento à sua disposição e quando você começa a colocar as pecinhas de uma forma organizada e você tiver paciência, porque nenhuma semente vira árvore no dia seguinte, aí você começa a colher frutos. E quando eu virei gerente nacional de vendas, eu entendi um processo. E eu comecei a fazer esse processo com os meus funcionários. Por quê? Quanto mais feliz e positivo você for, mesmo em situações adversas, o mar vermelho se abre diante de você. Mas ele não se abre quando você quer, ele se abre quando você começa a andar. Você disse uma coisa importantíssima. Você disse assim, que cada vez que você ganhava um curso orientado pela sua empresa, você se dava um também de presente, melhor. Eu costumo dizer que quando você entrega um punhado de milho para um sábio, ele vai comer uma parte, a segunda ele vai plantar. O tolo vai comer tudo de uma vez, vai ficar sem nada. Né? As pessoas precisam aprender esse processo de plantio. Eu achei fantástico você falar sobre isso, né? Porque muitas vezes tira da necessidade, você tem família, a existir ali, de poder estar fazendo alguma coisa, um passeio, alguma coisa, mas está investindo aquilo, pensando no futuro. Isso não é pensar em escassez, é pensar, né, em fartura. Quando você investe, você está pensando em prosperidade, você está plantando. Com certeza. Quanto mais investir em você, mais você vai colher lá na frente. Mais você vai colher lá na frente. Então as pessoas precisam ter essa antena. Porque nada é de graça, viu, querido? Se alguém prometeu alguma coisa para você, meu querido, minha querida, que vai cair do céu, tá? Do céu cai raio, chuva de pedra, né? Algum passarinho morto, ou a descarga de algum passarinho, né? A descarga de algum passarinho, algum avião de vez em quando, mas do resto não cai nada do céu. Né? Tem que fazer. Tudo tem que ser feito e é um processo que não precisa ser doloroso. Não Como você está falando, pode ser através da alegria.
Com certeza. Essa é a dinâmica que eu descobri, porque a minha vida não foi flores. Mas eu tinha meio que a lente da Poliana, mas eu não era ingênuo. Eu era um cara consciente. E desde moleque, eu sempre fui o cara que via o copo mais cheio. Mesmo passando por situações adversas. Fala, não, eu tenho certeza que isso daqui vai me levar para alguma situação positiva. Eu sempre via isso. Até que numa das minhas formações, há uns 10 anos atrás, como coach, né? E aí eu fui chamado pra gente fazer um movimento que era, na verdade... Hoje nem pode mais usar essa não palavra. pode. Tem clientes meus, eu vou falar pra você. Infelizmente, coach. no Brasil, infelizmente ficou pejorativo, mas é uma baita de uma profissão. Sim. Um cara que fazia crédito de doutorado e um cara era psicólogo e advogado. E ele começou um movimento muito interessante, que ele queria criar o Conselho Federal de Coach, como se tivesse a OAB. Importantíssimo. Mas eu estou falando há 10 anos atrás. Importantíssimo se ele tivesse feito. Então, mas ele começou o movimento. Ele falou, Gustavão, vem fazer, se forma como coach, porque a gente quer juntar mestres e doutores para a gente poder fazer uma força coletiva, porque ele já estava visionário de que ia dar merda. Entendeu, tá? né? E aí ele fez o movimento e eu me formei. Quando eu me formei naquela parada, eu vi que tinha algo ali que me despertou, uma coisa que eu já era muito desperto, mas ali foi botou gasolina na fogueira. E aquilo me impactou muito. Então eu já dava aula na FGV, eu sabia de metodologia, eu sabia como fazer uma orientação pautada num desenvolvimento sensato de informações. Foi quando eu criei a reprogramação comportamental positiva junto com todos esses meus desenvolvimentos, com todos os cursos que eu tinha feito, fiz hipnose, fiz Psyche, uma live só inteira de Psyche valeria a pena, que é a chave que acessa o subconsciente. E aí todas essas ferramentas Podemos falar sobre isso no final hoje? Lógico. Vai ser perfeito. Sensacional. E aí, o que acontece? Todas essas ferramentas eu comecei a compilar e as pessoas não adiantam. Você não vai virar um PhD de um dia para noite. Você precisa viver processos. Por isso que a escola tem primeiro grau, segundo grau. Então, e quando eu entendi, eu montei um processo. Esse processo eu fiz com os meus representantes, porque eu sabia que pessoas mais felizes e mais positivas vendem mais. Eu tinha uma má intenção, uma boa intenção, na verdade, porque se eles vendessem mais, eu ganhava mais. Eu dependia do ganho deles. Mas é que tá a questão. Felicidade é uma escolha, em sua opinião? Sempre vai ser uma escolha. Tá? Pra mim, é a escolha e a tal do teu livre-arbítrio. E a felicidade ela é muito simples. Eu creio totalmente nisso. Ela é muito simples. Tá? Mas eu quero a sua opinião, porque a gente fala em felicidade. Ok, as histórias não são iguais, os seres humanos não são iguais, não existem duas pessoas iguais no mundo, né? Todos nós temos as nossas questões, temos as nossas diferenças e jogamos essa felicidade, como eu vou perguntar para você mais à frente. Então, quando você vai conversar com uma pessoa que ela tenha todos os atributos físicos, ou seja, a química mental certa, tá tudo certinho, tá? E ela não está feliz, às vezes por um processo de ingratidão, por não entender o que ela possui, às vezes por um processo de distorção da própria imagem, né? A gente vê pessoas belíssimas que se sentem lixo, né? Que se sentem os mais feios do mundo, péssima autoestima. Em cima lá, não tem alto, baixo em cima, é baixíssima mesmo, né? A estima lá na sola do pé. E a gente vê pessoas muito inteligentes, mas que em algum momento alguém disse que elas não eram inteligentes. E elas continuam crendo nisso. Então, eu te pergunto... São programas internos. São programas, no caso. Então, por isso que eu te pergunto se a felicidade você acha que é uma escolha, em sua opinião, se é um conjunto de situações a serem trabalhados, e até que ponto, né, essa felicidade pode ser alcançada quando tudo caminhou para que fosse exatamente o contrário. Boa. Excelente pergunta e obrigado por a oportunidade sobre falar sobre isso, porque muita gente precisa despertar a consciência.
Na verdade, a felicidade é algo natural do ser humano. Só você pegar uma criança, olha pra ela. Até os 7 anos de idade, ela pode estar na favela, brincando no meio de um córrego aberto, ou ela tá no castelo de Buckingham, elas vão estar brincando. Elas vão estar felizes por natureza e elas podem ter sido abusadas, até sexualmente falando, forte, é um pesado, e ela passa 2, 3 dias, ela vai estar brincando lá na sequência. Nada mais adjeto do que isso, nada Eu já mais pego logo repugnante. mais repugnante do que isso. E eu vou falar pra você com todo carinho, se ela estiver alimentada, com energia, não estiver machucada, passam-se dias, ela vai estar brincando. Essa é a natureza do ser humano. É ser feliz sem motivos. Tá? E aí, quando você entende a essência do ser humano, você passa a partir do momento que toda a sabotagem vem instalada em você, todo o vitimismo, todas aquelas coisas, você passa a ter que ser resgatado. Então a felicidade, ela se torna um elemento que precisa ser treinado assim como a positividade, mas é algo natural do ser humano. Eu só preciso resgatar aquela essência que está aí dentro de você. E ela treina igual bíceps. E aí você faz a escolha de ser feliz, assim como você faz a escolha de se alimentar bem, como você faz a escolha de ir para a academia ou profetizar a tua fé, são tudo escolhas. E todo com mundo... percalços. Faz parte. Não tem jeito. Tipo assim, isso não te... Ser feliz e escolher ser feliz não te isenta de você viver os problemas que a gente tem na Terra. Opa, não tem como. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu posso escrever e comprovar para você. Os felizes e mais positivos, eles buscam soluções daqueles problemas que estão afligindo e eles veem como um aprendizado, como um recurso, como um aperfeiçoamento, como uma evolução. Então é muito mais gostoso. No mundo teria exceções, né? Faz parte. Faz parte do processo. Tem jeito, é nosso processo. Então, para mim, a felicidade sim é uma escolha. Você falou de pessoas que têm, de repente, a mesma história. Meu pai e meu tio são 2 caras que são exemplo para mim, né? Um de uma coisa, outra de outra. O meu pai e meu tio tiveram quase a mesma história, 1 ano de diferença. Foram criados em reformatório agrícola há 70 anos atrás, era com o FEBEM. Então eles tiveram, o pai morreu com 7 anos de idade, o outro tinha 8. Minha avó reformatório agrícola era pesado. Pesado. Meu pai conta a história que ele fala que ele viveu o inferno quando era criança. O nome é bonitinho, gente, mas se vocês assistirem Prisões Americanas que exploram a mão de obra... que explora a mão de obra lá de presidiários, com corrente na canela, é mais ou menos aquilo. A exploração infantil no Brasil, sabe? Essas escolas eram isso. Era o inferno. Meu pai falou que carregava barro, fazia um monte de coisa. Meu pai é um cara, espiritualmente falando, um ser evoluído. Ele falou que ele falou assim, ó, meu inferno na Terra, se tivesse, foi na minha infância. Aí, na minha fase adulta, eu vivi meu purgatório e ele agora tá com 78 para 79. Ele fala, agora eu vivo no paraíso, eu tô bem. Agora eu só vou continuar empurrando até onde eu consigo viver bem e ajudando os outros. Ele é um cara extremamente iluminado. E o meu tio, que tinha 1 ano de diferença, morreu na favela aos 42 anos de cirrose. Os 2 tiveram a mesma história. Mas um não aguentou o tranco, né? Então, por isso que eu falo que a escolha é tua. Tá? E às vezes o meu tio não teve a possibilidade dele de ter um discernimento, ou um guia, ou espiritual, alguma coisa assim. Ele tinha que passar por aquilo também. Um bater de asas, né, gente? Bater de asas. Você joga uma pedra na água, ela vai fazer aquelas ondinhas. E se você baixar, nossa, vai ser infinita. Não vai, porque vai achar um galinho, um inseto vai pousar sobre a onda. Vai travar, exato. E vai travar e vai começar uma outra história, né? Então é muito complicado, né? Porque a felicidade sempre, né, como até eu quero colocar para você, sempre terá esse ponto de vista, né, de cada observador, ela nunca vai estar no mesmo lugar para 2 pessoas, consegue. Não tem como, né? Então existem os pontos básicos, saúde, família, amor, dinheiro, a vida profissional, dinheiro, né? Mas enfim, o inferno está nos detalhes. Assim como Deus também, né? Assim como Deus também. Então, e você vê muito isso no seu trabalho. Total. Que de repente a pessoa, por um pequeno detalhe, num pequeno momento, né? Às vezes não teve um casamento adequado que pudesse, porque muitos casamentos salvam vidas. Com certeza. Muitos casamentos. Não que tenha essa obrigação, né? Mas o homem ideal
que não existe também, vamos colocar ideal aqui, aquele que naquele momento poderia oferecer aquilo que aquela mulher precisava. Ou aquela mulher que naquele momento podia oferecer exatamente aquele ponto Ou qualquer ser específico humano que que você vai aquele homem vivenciar. precisava. Um casamento, uma amizade, Sim, o patrão que estende a mão, o empregado que estende a mão, sim, tem que muito. também tem o trabalho contrário. Sim. Né? Então, gente, não importa o que, mas o que é que muda essa onda quando cai essa pedrinha e que faz aquela onda que parece que vai ser infinita para algum lugar, tem que Mas ter ela alguma perde coisa. força, né? Hã? Ela vai perder a força. Ela vai perder a força. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer e essa onda vai para outro lado. Essa onda vai pegar um movimento em separado. No caso do seu pai e do seu tio, foi muito aí também, não é? Com certeza. A onda de um foi para um lado, algum Mas o meu tio, ele reverteu. teve a felicidade dele em algumas coisas, teve os momentos dele, né? Foram escolhas. O meu pai era um cara extremamente disciplinado, e aí ele virou diretor de multinacional, e ele dava a casa pro meu tio vendia pra beber. Pra beber, sim, que Era uma escolha. Ele também ficou preso em algumas coisas, e tudo isso, na verdade, diz só sobre ele. Eu não julgo, eu acho que o julgamento não tem nada a ver, Não. mas eu posso, uma das coisas inteligentes para você, acelerar o teu processo, porque encurtar é como se a gente achasse atalho. Você Não tem tem atalho. não existe atalho, mas só que você pode passar por uma fase mais rápida, se você entender algumas coisas que no princípio da programação neurolinguística chama-se modelagem. O que acontece? Pô, você tá olhando, o cara tá dando com a cabeça na parede, sabe que fumar faz mal, sabe que não sei o quê, mas um moleque, eu falo pros meus filhos, eu tenho 3, uma de 24, outra de 18, eu falo o seguinte, vocês vão ver o capeta na frente, mas vocês não queiram me ver se eu ver um cigarro na boca de vocês. Aonde eu posso influenciar, eu vou. Você fumou? Não fumei aquela coisa de brincadeira, depois nunca mais fumei. Eu não tenho essa tendência a vícios. Então eu fumei uma vez na balada e fui liberto de uma progressão, porque a insistência que faz com que você pegue o vício, e eu nunca insisti. Né? Então eu falo pra eles, eu jogo bem limpo. Quer experimentar, mas eu não sei como é que é o teu DNA. Eu não sei como é que é a tua história. A tua história, e eu não sei, tipo assim, a ativação que aquilo vai causar em você. Na dúvida, não faça. Porque você botou uma primeira coisa, ativou coisas dentro de você, aí é onde a gente também precisa ter o bom senso, porque entre uma coisa e outra, na dúvida, por exemplo, eu vivi balada, eu sou bonzinho não, filho. Vocês acham que eu vivi o lado negro da força, um monte de coisas, mas uma das coisas, eu tinha pavor. Eu via a galera fazendo uso de cocaína. Eu falei, não vou cheirar esse negócio, porque se eu gostar dessa merda aí, entendeu? Eu tinha algo que me policiava ali atrás, alguma coisa que pode ser uma consciência paranormal. Falei, não vou usar, porque se eu usar e se eu gostar desse negócio, essa é a grande consciência, né? Porque se você achar que a droga é uma coisa ruim, não. A droga é uma coisa excelente, porque as pessoas vão e gostam. O problema é quais as consequências do o álcool uso, não mata. né? O que mata é o tanto que eu consumo dele, cara. Qual é a consequência dessa droga na sua vida? Uhum. Né? Se a droga fosse ruim, ninguém usava. Óbvio. Agora, os efeitos e o preço que você vai pagar por ela, esse é muito alto. É alto. E eu tinha uma breve consciência disso. Breve, tá? Porque eu não vou falar pra você, mais uma vez, não sou puritano, vivi as minhas experiências. Mas hoje, o que eu tava falando sobre modelagem, você tá olhando. Cara, olha o tipo de comportamento, repete, e a grande maioria faz a mesma coisa todo dia, tudo sempre igual, e você vai entrar nessa mesma frequência. Você vai ter que assumir suas responsabilidades. Você vai ter que assumir as consequências dessas escolhas. E aí, quando você começa a ganhar consciência, você fala assim, olha, ó, o jeito que o Ivan fala, olha, gente, não sei o que. Daí eu começo a olhar pessoas que são, na minha ótica, pode ser que lá dentro, no escuro dele, ou como marido que eu não vejo, pode ser algo que não seja tão bom. Mas dentro dos atos públicos que a pessoa faz, são pessoas que me inspiram. E aí eu quero imitar, modelar aquele tipo de papel que eu tô vendo. Então a vida sempre vai ser feita de escolhas. Tanto é que uma das coisas mais assustadoras da Bíblia é a do diabo. Né? Que todo mundo tem medo do diabo. O que o diabo faz? É o que divide. É a dúvida. Toda vez você vai ter que escolher isso ou esse. Quando você faz escolha, você está fazendo uma renúncia.
Cada escolha que você faz é uma renúncia. Então a gente tá fazendo escolha toda hora. De falar sim ou não, de ir pra cá ou pra lá, de escutar a tua intuição ou de escutar as suas tentações. E aí a vida é quem é o mais inteligente, que eu gostei muito dessa associação, inteligere, gerenciar-se internamente. O mais inteligente é aquele que faz, quer queira, quer não, melhores escolhas. E aí eu te pergunto, Ivan, como podemos, num mundo lotado de opção, lotado hoje, antes a gente mais, quando eu ia no mercadinho no ano passado, era um mercadinho Sim, mesmo, porque sim. tinha uma marca de alguma coisa. A Hoje gente tem comprava no balcão, né? no balcão e tinha... Você chegou a comprar no balcão? Comprei muito. Tem Chegava com a papel... listinha e eles pegavam do lado de E dentro do ainda balcão. pendurava, tá? Ainda pendurava, claro. É, pagava depois. E isso daí, só que hoje você vai num supermercado, quantas opções tem? E assim é. Para droga, para filme, para conteúdos. Você podia estar vendo um conteúdo de alguém rebolando, ou você está aqui na Consciência Paranormal. Então são escolhas. Diante de um cenário repleto de opções, como que você nos orienta dentro dessa tua concepção espiritual, psicológica, um grande terapeuta, a ajudar a gente a fazer melhores escolhas? Obrigado pela distinção, mas eu sou... Tem nada de grande aqui. Mas é uma referência para mim. Eu sou alguém caminhando aí, obrigado. Eu sei, conheço o seu carinho, sou grato. Olha, querido, dentro dessa realidade que nós vivemos, eu costumo dizer que existe um grande balcão, sim, talvez um grande armário com milhões de opções. Só que a distância dos braços de cada um é que difere. E às vezes a gente não consegue alcançar o que está muito alto. E tem muitas pessoas que ainda estão nesse plano rastejando. Então consegue pegar o que está ali mais 90%, baixo. 98% da o que está população. mais baixo, o que está mais jogado. É o que está mais próximo ali. O que está mais próximo. Então nós vamos ver uma sociedade onde todo mundo tem muito direito, ou pensa que tem, mas não tem. E não tem nenhuma obrigação, porque quando nós abrimos mão das nossas obrigações, todos os direitos se esvaziam. Perfeito. Acaba Não, você só faz uma gentileza, repete e contextualiza, porque quando você abre mão do direito, você também abre mão de cobrar qualquer coisa. Cobrar qualquer coisa. Então, se você começa, eu tenho o direito... Por exemplo, é uma coisa que me irrita profundamente. Você entra no elevador, tem 10 pessoas, você dá um bom dia, ninguém responde. Essas pessoas acham que não precisam de responder um bom dia. Elas não entendem que a própria vibração do bom dia já traz um bom dia. Já traz um bom dia. Né? Pessoas que passam, por exemplo... Eu falo na rua, você andando na rua, você eu moro numa parte de hotel aqui em São Paulo. Eu conheço todos os funcionários. Eu também. Todos, por nome. E sei da vida deles alguma coisinha o suficiente para ter intimidade. Para puxar um papo. Para puxar um papo. E para mudar o dia dele para melhor. Para mudar o dia dele para melhor. Perfeito. E o meu também, quando ele me devolve um sorriso. Com certeza. Então são as pequenas coisas que as pessoas acham que podem ser mal educadas, que pode pegar um filho, como aconteceu esses dias comigo no shopping. O pessoal passou me empurrando. Eu olhei e estava com uma criança pequena. Eu falei, não faça isso, minha querida. O que a criança vai aprender? O que você está ensinando para esse bebê? O que você está ensinando? E ele falou, tá vendo, mãe? Tá vendo, mãe? Eu adorei. Porque ele sentiu. Ele percebeu, né? Ele percebeu, né? Então são as pequenas coisas que as pessoas estão esquecendo. Bom dia, boa noite, obrigado, por favor. Não mexer naquilo que não lhe pertence, não falar daquilo que não diz respeito à sua vida. Então são as pequenas coisas que são escolhas desses grandes mercados. São parentes. Sim. Não posso perder a oportunidade da minha veia vendedora. Que é o tema do meu livro que eu escrevi há 20 anos atrás. Vamos lá. Chamado Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias. Olha, era exatamente isso. Não tem como fugir. E eu vivi algumas experiências, quando eu escrevi esse livro, de 3 pessoas no mesmo dia fazer uma observação para mim. Um cara super pobre falou o seguinte: você deveria ensinar as pessoas, os abastados, a como tratar gente simples. Aí eu tava com o cara mais rico da cidade, horas depois. Aí ele foi fazer uma coisa que era extremamente arrogante. E eu me posicionei. E aí o cara virou e falou, depois do desconforto inicial, ele falou, pô, Gustavo, você deveria ensinar como as pessoas se valorizarem. E à noite, na faculdade, o diretor da faculdade falou, você nunca pensou em dar aula? Eu falei, caramba, no mesmo dia, 3 coisas eu não vi quem não quer.
E aí, depois daquele dia, eu falei, caramba, da aula, a gente começou a conversar, ele pediu para eu escrever algumas coisas para ele. E foi quando eu comecei a perceber que eu tinha um comportamento que eu falava o quê? Boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigado. Pequenas atitudes que me traziam grandes vitórias e eu descrevi. Um dia meu, acordei o que eu fazia, as coisas que aconteceram naquele dia e eu vou dormir, que era o último ato da noite, qual eram os rituais que eu fazia intuitivamente. E ele amou o livro, ele me ajudou a editar, isso há 20 anos atrás. Esse livro mudou a minha vida. Foi esse livro que me fez projeção no mundo corporativo, esse livro que me fez virar palestrante, esse livro que me fez virar professor na FGV. Esse livro, qual era a minha intenção? Nenhuma relacionada a isso. Era melhorar o teu dia. Sim. E aí mudou a minha vida. Então fica a dica, inclusive depois se você quiser deixar lá todas as referências, as pessoas podem acessar esse livro que é super conveniente e aí mudar a vida dela através dessas pequenas atitudes que trazem grandes vitórias. Eu te conheci num coquetel do lançamento da Astral, Sim. da Astral TV, Sim. onde eu trabalho, onde eu tenho um programa que vocês, né, já conhecem. E exatamente isso. Eu vi mais ou menos você se aproximar de você, umas 20 ou 30 pessoas, e você sempre tinha alguma coisa boa para dizer para cada pessoa. Isso faz com que o dia da pessoa melhore. E não importa quem é essa pessoa. E automaticamente isso melhora para quem também usa, né, dessa generosidade em relação ao outro. Porque o nosso Deus interior, esse ser, né, divino que habita cada um de nós, ele merece toda a referência do mundo. O Namastê é exatamente essa É por isso que eu saudação, fecho sempre, né, com o Namastê, porque é de uma generosidade, né? Faz com que todos nós sejamos, né? Realmente. O Deus que é em mim reconhece o Deus que é em você. Não é só que sejamos aqui, a gente se reconheça como esse Deus, né? A importância que cada um de nós temos. E nada mais gratificante quando as pessoas entenderem isso, que como é gostoso você sair diante de uma pessoa deixando ela melhor. Cara, o mundo vai mudar, não tem jeito. A cada momento. Imagina aí tipo assim, às vezes um mendigo de rua, ele tá pedindo um pedaço de pão e você não tem condições de dar, mas você tem condições de dar um sorriso, conceder uma benção para ele, que Deus te abençoe, filho, alguém vai te ajudar, pode ser que eu não consiga ajudar financeiramente, mas só de eu fazer isso eu já mudei um pouco, porque essas pessoas marginais ou que estão na margem da sociedade, às vezes elas só querem ser percebidas. Sim. Acabou? Então, e às vezes você que é rico, você não está sendo percebido, às vezes uma pessoa que dá uma atenção para você muda o teu dia. Que tal fazer o oposto? Oposto, sim. Começa você a fazer isso e depois me diga o que vai acontecer. Olha, de repente, nem todo mendigo gostaria de estar na rua. Com certeza. Muitos têm como opção de vida, não querem ele já adotou aquela opção. Não querem ser recolhidos, não querem viver dentro de uma instituição, não querem uma oportunidade. Muitas igrejas fazem esse trabalho, né? Não quer ser recolocado no mercado, ele quer viver. Mas muitos ali, se tivesse a oportunidade de ter uns 2 meses de um barracãozinho para alugar, que alguém colocasse uma caminha ali dentro para ele dormir, uma grama para cortar, desse condições dele trocar de roupa, fazer a barba, tomar um banho, e ficar apto para trabalhar, ele mudaria, porque às vezes chega numa situação, por escolha ou não, chega numa situação que não tem para onde ir. Com certeza. Que não tem pra onde ir. Não tem mesmo. Não é? Às vezes o cara tá lá porque não quer, tem não pra consegue. onde ir. Nem todo mundo quer estar ali, não é? Então essa é perceber, né? Às vezes tá ali com um garotinho de pinga, alguma coisa de cachaça. Porque é a fuga dele, né? Mas é o que pode ser feito, não aguenta fazer outra coisa. A vida dele já não significa mais nada pra ele também. Se o mundo não tá nem pra ele, né? Por isso que felicidade é um assunto tão complexo e tão importante ser falado sobre. Com certeza. Porque a gente pode... Mas você trabalha muito com essa questão da empresa, né? Então, assim, como trabalhar essa positividade em grupo, né? Transformando, assim, essa vantagem biológica. Porque, vamos lá, até que ponto nós podemos mudar a realidade pessoal dentro de um coletivo? Quando você lida, por exemplo, se você tem uma empresa... Vamos falar aqui, não vamos falar de uma indústria que aí fica impossível, tá?
Só se for um departamento da indústria, vamos daí falar de tudo bem um departamento. departamentos e tudo mais. O comercial, né? de repente. Como é que a gente muda isso? Porque são tantas realidades, a gente às vezes não consegue dizer no casamento. Sim. O marido veio de uma realidade, a esposa veio de outra, Sim. e em algum momento passa o frisson da relação e vem a realidade. Uhum. E esse casal vai se estranhar. Uhum. Eu recebo isso no meu consultório, você deve receber isso nas suas mentorias, Uhum. a gente conhece essa história. Uhum. Bem, o que faz dentro de um coletivo? Excelente pergunta, e fica aqui uma oportunidade até para grandes empreendedores que estejam vendo a gente aqui, porque quem ama resultado tem que amar pessoas. Ok. Porque pessoas, como eu disse, isso tem vários estudos que apontaram dentro da situação, quem mais investe no ser humano, quem mais os treina e os capacitam para ficarem pessoas mais felizes e mais positivas dentro, pelo menos, do ambiente de trabalho. O Google, ele cria uma atmosfera dentro da empresa que o cara tem tesão de ficar lá e não tem tesão de ficar na casa dele. Sim. É quase como se fosse uma forma de escravizar a pessoa de uma forma gostosa, que ela não precisa estar presa em correntes, porque na casa dele ele não tem o ambiente que as empresas criam para que ele tenha um bem-estar e produza. Então, na verdade, quando você entra para o mundo corporativo, eu uso até como estratégia. Porque o CNPF que estava ali, pode ser que ele nunca ia conseguir acessar o conteúdo que eu vou relembrá-lo que está lá dentro dele. Mas eu vou no CNPJ, porque ele faz uma coisa obrigatória, daí eu sento com o grupo das pessoas e eu monto a metodologia. Então eu conto a história, eu desperto o interesse, pelo menos, não vai ser 100%, mas a lei de Pareto invertida é isso. Eu percebo que das instituições que eu trabalhei, com os grupos de pessoas que eu trabalhei, 80% muda para melhor. E aí eles mudam para melhor e eles levam para casa dele. Porque foi aquela história que a gente falou aqui um pouquinho antes, que eu estava contando da minha trajetória. Quando eu cheguei na Gerência Nacional de Vendas e eu entendi um processo, eu falei, eu vou compartilhar para ver se as pessoas navegam dessa mesma sucesso que eu tive. Foi uma forma de eu compartilhar. E só que como eu era o gerente nacional de vendas, eu tinha autoridade, eu obrigava os meus funcionários a fazer o que eu estava falando. Eu fui bem imperativo no negócio. Para o quê? Para eu tirar uma prova real. Eu falei, cara, não importa se você gosta ou não, você vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer, ó. Essa semana eu tô te dando esse conteúdo aqui. Daí eu explicava um beabá para ele, faz essa parada aqui, semana que vem a gente vai sentar e conversar de novo. Aí o outro. E eu comecei a fazer isso e houve um movimento de umas 100 pessoas, mais ou menos, que eu fui impactando com esse conteúdo. E de repente as pessoas, mesmo com má vontade de fazer, porque eu era autoridade, de repente quando entrou no fluxo das informações, que ele foi resgatando essa essência, aí eles começaram a falar, pô, Gustavo, o que você anda fazendo comigo? Eu falei, eu vou fazer porra nenhuma, fazendo nada. Eu só tô te orientando pra você fazer aqui. Performance profissional melhorando. Aí as pessoas começaram a me trazer o seguinte, Gustavo, ó, a minha mulher tá me elogiando como marido. Ah, meu filho tá me elogiando como pai. A minha mãe tá me elogiando como filho. Eu falei, então, É porque se amplia. Eu falei, então, tipo assim, aproveita. Porque você vai mudar a tua vida pra melhor. Pra tudo as áreas. Olha, presta atenção, acordar desse jeito, dormir desse jeito, fazer uma análise assim, assado. Você tá entendendo que eu só tô falando óbvio? Existe uma coisa dentro da nossa cultura brasileira, o próprio patrão, né? Vem de patrono, vem daquela coisa do pai, né? O patrão é sempre aquele filho da mãe que explora o empregado. O empregado é sempre aquele que não produz o suficiente para sacanear o patrão. Então fica uma troca injusta, né? Ruim, injusta, tóxica, doentia, né? E, na verdade, o funcionário dá em troca do seu sustento, o seu tempo, o seu sangue, a sua energia para aquela empresa. E o patrão, mas se os dois estão descontentes, imagina a egrégora daquele lugar. E o patrão faz tudo o que pode ou deveria fazer para que aquele ambiente fosse saudável. Quando existe essa conexão, nós temos uma egrégora sadia. Com certeza. Então é por isso que empresas como o Google, e outras tantas por aí, nós podemos citar,
trabalham, Com principalmente essas que trabalham com tecnologia, que Eles trabalham com tudo. sabem. Eles sabem, eles são inteligentes, né? Eles colocam um pimbolim, colocam um fliperama, nem sei se existe ainda hoje. Tem. Não sei. Um ping-pong. Um ping-pong, uma Criança. bobagem qualquer, um carteado, qualquer coisa. Coloca ali uns Eu fui colchãozinhos. conhecer o Google de Santa Mônica, lá nos Estados Unidos, e o Google de São Francisco. Sim, conheço bem. Cara, que eu entrei no... Porque tinha um amigo meu que trabalhava O lá. Vale do Silício é total assim. E aí eu entrei no Google, cara, eu falei, não quero mais ir embora daqui. Parecia, tipo assim, tinha 4 andares. Os outros andares eram tudo para produtividade, Sim. mas tinha um andar inteiro que era só de alimentação e tinha 4 chefes gourmets criando lá o que você quisesse comer. As guloseimas. E você podia descer a hora que você quisesse, você não tem a hora do almoço. E aí, em Santa Mônica foi muito bacana porque tem a praia na frente. Daí os caras tinham o swell lá, as ondas. O cara parava na hora e ia surfar. Sim. Curtia o bem-estar, voltava. Aí ele tinha a responsabilidade que ele sabia. Ele podia ir embora 3 horas da manhã, a hora que ele quisesse, não tinha que bater ponto, nada. Você tinha que ver a produção e a atmosfera. Sensacional. Agora, nós não temos, evidentemente, numa pequena empresa, uma média empresa, a capacidade, né, que uma empresa dessa tem em relação aos seus funcionários. Mas como que você pode melhorar o seu ambiente? Mas custa você, dentro da possibilidade, você ir melhorando? Lógico que dá para se fazer. Dá para criar um ambiente, seja da menor empresa, do teu faturamento mínimo, você consegue criar uma egrégora saudável. E a começar no ritmo, que quem dita o ritmo é o coração. E quem dita o ritmo, porque tudo isso eu envolvo dentro do processo, eu vou despertando a consciência fisiológica, mental e espiritual da pessoa. Então eu posso usar meu corpo a meu favor, mesmo ele jogando contra. E o ritmo, quem dita é o coração de quem manda. Se o coração dele estiver pulsando de uma maneira diferente, já começa uma transformação. Então eu não faço, quando vem os caras me contratar e a gente começa a trocar uma ideia, eu falo o seguinte: você vai fazer? Faz separado comigo. Se você não fizer, eu vou acabar com a tua empresa, eu não vou ajudar ela. Claro. Porra, você tem que, se você não for o primeiro a dar o exemplo, sim, eu vou capacitar as pessoas, vou deixar-las mais felizes, mais positivas, mais autoconfiantes, elas vão sair da empresa ou elas vão ficar dona da tua empresa, você que vai sair. Porque você tem que ser top-down. Não adianta ser bottom-up, que a gente fala, de baixo para cima. Sim. O cara falou assim, muitas mães me ligam, ou casamento também, eu falo assim, peraí, e você? Você fala, tua filha, você não tem que terceirizar a tua filha, tem que você. Cuida de você. Exatamente. Então, dentro das mentorias... Seja em você o que você quer ver no outro, né? Mas é muito simples. E aí eu troquei já, por exemplo, teve empresas multinacionais que queriam que eu treinasse 100 representantes deles, e financeiramente era um programa interessante para mim, mas não é só sobre dinheiro. Eu falei o seguinte, eu troco esses 100 por 5. O gerente regional, nacional, o diretor, eu quero só 5. Faz aqui, vocês vão gastar muito menos e depois a gente vê o que a gente faz com os outros 100. Eu falei assim, então eu sinto muito, contrata outro para fazer esse negócio aí que eu não vou fazer, porque eu vou desestruturar vocês. Por isso que as pessoas que estão na liderança, quanto mais inteligência emocional, quanto mais inteligência positiva e espiritual, mais sucesso a empresa vai ter. Falei besteira? Faz sentido para você? Faz total sentido. Eu, há 30 anos atrás, eu já tinha empresa, eu tinha refeitório, eu tinha dormitório. Sabe por que eu tinha dormitório? Porque eu trabalhava com muitos jovens que não tinham nem como pagar o seu aluguel. Então, enquanto eles podiam descansar lá. Se estruturavam, não, moravam mesmo. Eu tinha. Que legal. Eu cheguei a ter 30 morando dentro da minha empresa. Alojamento, ali. sim. Mas alojamento humanizado. Tinha seus espaços, tinha suas individualidades. E eu nunca me prejudiquei por fazer isso. Eu só tive lucro. Lógico. Lucro emocional, espiritual, material, né? Tudo. Então, isso para mim é fundamental. Para minha forma de ver, é fundamental. Eu acho incrível que a gente tenha que falar sobre isso com as pessoas ainda, né? Não deveria, mas a gente tem que trazer essa pauta cada vez mais em voga, incrível. Porque o ditado fala, pior cego é aquele que não quer ver. E não vê mesmo, né? Não vê. Não vê mesmo. Nós falamos sobre um assunto que falaríamos mais pro final. Nós não chegamos no final ainda, mas vamos seguir com aquele assunto.
Você lembra? O Psyche. Psyche. Psyche, que é em inglês, né? Essa terminologia. Parece japonês. O Psyche. Psy é PSCHY-K, Sim. né? Que é a chave que acessa o subconsciente. E essa Sim. formação eu fiz, foi uma das melhores formações que eu fiz na minha vida. É uma sessão terapêutica que às vezes em uma sessão só você desbloqueia as crenças limitantes. E eu tenho a hipnose também, eu sou hipnoterapeuta. São dois caminhos que vão para o mesmo lugar. Sou os colegas na hipnose. Isso. E aí, para quem entende da hipnose, a gente passa o fator crítico de limitante das pessoas, né, através da condução hipnótica, né, entrar no estado de relaxamento, essas coisas todas. O Psyche, ele tem uma forma muito mais rápida e dinâmica. Foi feita por um cara na década de 80, né, o nome do ator que Robin Williams. Mas não é o ator, né? Esse cara é um cara fantástico, ele entendeu o mecanismo fisiológico do cérebro, porque a gente tem um cérebro bipartido, ou seja, o lado esquerdo e direito, a gente vive nessa polaridade humana. Total. E o cara entendeu uma dinâmica de como você criar um cérebro integral, ou seja, sem conflitos. Tá? E esse cérebro integral, ele mora no cérebro emocional e o material, tudo junto. Então, o colorido e preto e branco, o raço. Então, tipo assim, ele consegue, porque já tem, só essa divisão já gera conflito. Então, o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, tudo isso gera conflito dentro da gente. E com o Psyche, ele usa testes musculares para inserir em você novas crenças e ressignificar as crenças que estão te trazendo desconforto. Então, vamos supor que eu falo o seguinte: eu sou corajoso. É uma crença curta, direta, reta e positiva. É esse o conceito do Psyche. Então, como eu sou corajoso? Mentira, não sou, caramba. No meu inconsciente não está programado para isso. E a gente usa uma dinâmica sinestésica muscular, aonde a gente faz primeiro uma calibração do teu corpo para você entender o que é sim e não para você, um enrijecimento muscular é o sim e um enfraquecimento muscular é um não. E aí a gente calibra a pessoa de uma forma mais sensata possível. Você entendeu? Você que calibrou? É sim, é não, tá, entendi. Aí a gente coloca a frase e testa muscularmente a pessoa. Então, se ela quer fazer com que ser corajosa seja uma verdade para ela, mas não é, a primeiro teste, normalmente o corpo vai indicar que não é uma verdade. Aí a gente faz uns exercícios aonde fisicamente, psicologicamente e principalmente espiritualmente existe uma harmonização entre os conflitos internos. E essa ferramenta, falando aqui neste espaço eu posso falar, e é cientificamente comprovada, só que ela foi feita com um download. Esse cara que criou, ele teve uma consciência que falou para ele o que ele deveria fazer, como foi a metodologia. Foi algo maravilhoso. No mundo, nós temos 8 bilhões de pessoas. Só 100 mil pessoas são terapeutas nisso. É muito pouca pessoa fazendo isso. A informação dela específica. Mas informação específica, tem uma pessoa só que vem dos Estados Unidos para o Brasil 1 ou 2 vezes no ano para formar essas pessoas, e você tem 4, você pode ser o básico, você pode ser o avançado, você pode ter uma maestria, as ferramentas do básico já é o suficiente para transformar as vidas das pessoas. Então, eu sou um grande porta-voz, não sou instrutor, eu só sou um mero facilitador do Psyche. Se você quiser entrar em contato comigo, às vezes uma sessão é suficiente para você desbloquear, e ela é tão poderosa que aí você conscientemente se questiona. Fala, não acredito. É mais ou menos você fazendo uma analogia, por exemplo, você está com muita dor no dente. Aí você vai no dentista, enquanto você está com dor no dente, você pensa em outra coisa? Não. Só fica pensando na dor do dente. Principalmente a pior dor do mundo pra mim, dor de dente. E a dor no dente, você tem que fazer outras coisas, mas a dor no dente fica chamando atenção. Sim. Aí você vai no dentista, ele vai lá, dá uma anestesia, limpa, tarará, fez o negócio, aí você vai embora pra tua casa. No dia seguinte, a dor de dente tava presente? Não tá mais. Deixou de aí ser. o dentista liga pra você e fala assim, porra, e aí a dor de dente? Caramba, nem lembrava mais. O Psyche, ele funciona dessa maneira. Interessante. Tá? É muito legal, tipo assim, então aquele desconforto que tinha, ele nem lembrava mais. Só que você, na hora que termina, é isso.
Acabou. Pode ir embora. É só que a pessoa, ela fica, não tô... Daí vem o racional, o consciente questionar a inserção da chave que foi colocada dentro dele lá, que já acessou o subconsciente. Então, às vezes, algumas crenças, elas têm um período para serem digeridas. A questão é, mais uma vez trabalhado esse método, a pessoa elimina de vez esse medo, esse trauma? O conceito, claro, é sim. Mas certo. É aquilo que eu falei para você. Aí entra o teu questionamento racional. Não, é porque, por exemplo, nós temos uma questão, vamos voltar para a questão crística, né? Uhum. Que Jesus é uma referência para todos nós cristãos, independente daquilo que nós cremos fora isso. Uhum. Nós, como brasileiros, somos bem ecléticos. Sim, né? sim. Então nós temos todas as outras crenças, mas nós temos um berço cristão, não tem como negar isso. O segundo país mais católico do mundo, pois é. Tem jeito. Aí, e agora é evangélico, né? Muito evangélico também. Mas que o berço não deixa de ser cristão. Não deixa de ser cristão, né? E não deixa de ser católico, que depois só se rebelou. Só se rebelou. Jesus teria dito na hora da crucificação, né? Ou praticamente ali na hora do flagelo, Pai, esqueceste de mim. Então Jesus, como homem, sentiu medo também, né? Então quem somos nós para não senti-lo? Porque as pessoas querem muito uma coisa automática. As pessoas querem uma coisa assim, eu vou transferir a minha responsabilidade para esse terapeuta, tá? Agora é o seguinte, eu vou até o consultório, tá? Vou falar com o Gustavo. Ele vai ativar aqui. Ele vai ativar aqui, eu não vou sofrer mais. Eu vou esquecer aquele amor que estava me atazanando a vida. Só que eu não quero esquecer aquele amor. Não, eu quero confirmar que ele é meu, me pertence, eu quero de volta. Caramba, esse é egoísta, né, Fê? É meu, eu quero de volta. Eu só quero isso. O ser humano é egoísta, né? É egoísta. Então, como ativar aquilo que a pessoa de fato não quer ativar? Ela só quer uma confirmação da própria dor. A gente só trabalha dentro do Psyche, assim como na reprogramação comportamental positiva, o que expande, não o que contrai. Então, o negativo e o positivo, não quer dizer que o negativo é ruim e o positivo é bom. É que o positivo expande e o negativo te contrai, te segura naquela energia que você se encontra. Por que o Psyche, ele entra como uma ferramenta que é para todos, você pode fazer isso, mas por que eu gosto de associar a reprogramação que não é obrigatório? Claro. Porque, tipo assim, o anabolizante, todo mundo pragueja sobre anabolizante, ele só funciona em quem treina, caramba. Não adianta eu tomar anabolizante agora que não vai mudar meu corpo. Então eu preciso... Vai mudar sim, vai deixar sua barriga imensa. Você só vai piorar. Porque vai aumentar a banha, né? Você vai ficar mais negativo, teoricamente. Claro. Mas se eu estou fazendo uma alimentação sensata, estou treinando bem, tenho hábitos saudáveis, aí venho com um upgradezinho, que seria alguma vitamina, algum suplemento, ou alguma mesmo que seja anabolizante, de mal nenhum vai fazer. Não estamos fazendo apologia a nada. Deixa Isso bem claro. Depende de um médico, depende de prescrição, depende de um monte de coisa e bom senso, né? Então, não é apologia. Seria como se fosse a gasolina aditivada de um carro que você faz uma boa manutenção. Vamos mudar o exemplo, então, claro. Tá bom? Não adianta nada você ter uma Ferrari e não cuidar dela. Então eu preciso estar com a Ferrari com óleo trocado, com os pneus bons, tudo mais, e aí se eu coloco uma gasolina de alta octanagem, ela vai ter uma performance melhor. Então o que eu falo do Psyche? O Psyche é a gasolina de alta octanagem, porque você está bem e tem espaço para ficar ainda melhor. Então se você tiver ganho de consciência, você faz essa ativação positiva de pequenas frases e imperativas e positivas, você realmente tem uma ativação melhor. Mas aí você tem a tua responsabilidade também. Então você fala assim, eu sou magro, beleza, só que você sai daqui e já come 10 pizzas, você tá não sei o quê, alguma coisa ela não foi realmente condizente entre o consciente e o seu subconsciente, o inconsciente. Tá. Esses dias eu observei, eu sou observador assim como você, a gente observa o mundo, né? E passava uma moça muito bonita, com uma calça de lycra. Ela era perfeita, fisicamente perfeita, muito bonita mesmo a moça. De rosto, de cabelo, de corpo, tudo.
Aí vinham duas atrás. Ah lá. Uma cutucava a outra. Ah, essa é não sei o quê. Essa, mas acabando com a vida Botando da um monte de menina. rótulo na Aí mulher. eu olhava para as outras duas, não via nada de muito bonito. Via a beleza do ser humano, né? Beleza angelical, mas não tinha Tava aquela deixando a beleza. desejar, né? Não tinha aquela beleza toda. Tudo que a outra estava em cima dela estava embaixo. Tudo que a outra estava, né, firminha, ela estava molinha. Aham. O cabelo da outra muito bem cuidado, o dela preso com daqueles negócios de comida japonesa, né? Os palitos. Aqueles palitos. Eu falei, gente, não dá. Não dá. O que Falar ela mal tá dos fazendo? outros só pra... Ela tá diminuindo a outra porque ela tá se sentindo pequena, A arte de sublimar. não é? Tipo assim, a raposa olha aquele cacho É. de uva verdinha lá em cima, ela é louca pra comer, mas como ela não consegue acessar, ela fala, deve estar azedo, deve estar ruim mesmo. Pois é. Né? Então, Então, ela mais não pra frente imagina, né? depreciar os Não outros. imagina quanta dieta aquela menina faz, quanto exercício aquela dedica, menina exato. faz. Não, eu vou marretar porque se eu diminuir eu me sinto melhor. Uhum. Não vai E marretar o quantos cara. de cada 100 faz isso? Vai marretar o cara que tá fortão lá, porque o cara quer isso. Se você quer, vai malhar também. Vai pagar o preço que tem Vai que ser pagar o pago. preço de exercício, de esforço, não é? Vai marretar o cara que tá bem financeiramente. É ladrão. Se trepou numa árvore, jabuti só sobe na árvore se alguém botar ele em cima. É oportunista. É oportunista. Quer dizer, não é. Vamos valorizar o que o outro conseguiu, né? Mas Vamos você ficar sabe de olho, que vamos ficar de olho, claro. você é um cara que fala muito disso e eu gosto do teu conteúdo para trazer a consciência. Se você é uma pessoa que se identificou com a descrição que o nosso amigo Ivan fez agora, que você fala mal dos outros, que você só pragueja, que o cara roubou para ter uma Ferrari, que não sei o quê, sinto muito, mas você tá nessa frequência E tóxica. não vai crescer. Mas, se você olhar o corpo do cara e falar, pô, corpo bonito, parabéns, olha que honra a dele de fazer isso, me inspira. Você vai mudar a tua frequência. Então, Muda a frequência e o seu melhora. com certeza, pô, se eu vejo, fala que legal, pô, olha que carro lindo, seja abençoado e que eu tenha a mesma competência de adquirir um carro como esse. Isso é reprogramação comportamental positiva, é treino, ganho de consciência. Alguém perguntou esse dia, por que você pinta o cabelo? Eu falei, primeiro porque eu tenho cabelo. Boa, se não... Primeiro porque eu tenho cabelo. Se eu não tivesse, eu não tentava Perfeito. pintar. Boa. Segundo, eu sou muito claro de cabelo. Meu cabelo é muito claro. Uhum, Eu nunca gostei. uhum. Eu nunca gostei. Mas Sinto combina muito. a cor da tua pele com o teu cabelo assim. Eu falei assim, eu falei assim, eu nunca gostei. Eu nasci muito louro, mas eu nunca gostei. Uhum. Então, eu tenho o direito de pintar da cor que eu quiser. Se Você amanhã eu quiser tem o pintar recurso? de vermelho, eu pinto de vermelho. Tá bom. É meu cabelo. Se eu quiser virar um pica-pau, eu viro, né? Mas por quê? Então a primeira resposta que eu dei foi essa, eu pinto o que eu tenho. Aí eu descobri que o cara não tinha, fiquei chateado, por que eu falei isso? Mas já serviu, o cara Não foi a maldade, não foi na maldade, foi porque a resposta que vem. Mas como você, psicólogo, sabe que o ato falho ali, ele já tá dando mensagem. Já tá dando né? mensagem, Faz tá dando mensagem. Faz parte do protocolo. Mas assim, as pessoas se ocupam demais da vida alheia, né? Porque se isso. você condena o outro, você Não cuida de si não mesmo. cuida de você mesmo. Sabe a história da festa no céu, né? Que todos os bichos foram convidados. E tinha Mas que aí, cuidar. disseram pro jacaré, você não foi. Por quê? Porque bicho de boca grande não entra. O jacaré começou a chorar e o sapo falou assim, coitadinho do jacaré, com a boca bem miudinha, né? Então as pessoas ficam assim, coitadinho do jacaré, não é? Então vamos marretar aquele, porque daí esquecem de mim. Vamos falar mal O pessoal daquele, torce pro jacaré, não porque esquece de mim. pro caçador. Mas Né? sabe o que é? Vamos falar mal daquele, porque daí esquece de mim. Tira o foco. Tira o foco. Então essa história é tão antiga, essa Isso história é da festa pessoa do céu. medíocre. Medíocre. Essa história do céu é tão antiga, isso quem contava eram os meus bisavós. Olha como essa história é antiga, né? Já se falava sobre essa tendência do ser humano condenar no outro que vem em si. Perfeito. Porque tira o foco, minimiza e atesta a tua incompetência. Incompetência. Então, o que eu tenho para falar para vocês é sempre isso. Os meus convidados que eu trago é sempre com essa. Vocês nunca vão ver eu trazer ninguém aqui para falar, para jogar caca, né? Para cima de vocês, para conversar borracha. Eu não tenho tempo para isso e nem disposição. Quem eu trago aqui é para ajudar nesse processo de evolução, de consciência, para que a gente possa, de fato, dar o salto quântico de vida. A gente não tem mais como perder tempo. Não tem mais como perder tempo. A gente precisa acelerar esse processo evolutivo e quanto mais pessoas boas, quanto mais intenção disso que você está fazendo para multiplicar a tua consciência, melhor esse mundo vai ficar.
Eu falo porque eu quero deixar um legado positivo para os meus filhos. Mas para isso, você tem que ser um melhor ser humano. Então cuide de si mesmo, invista em você. Começa por você, seu filho vai ficar bom, o teu vizinho vai ficar bom, a tua comunidade vai ficar boa e assim a gente consegue construir. O teu funcionário, Acabou. o filho do teu funcionário. Isso, todo aquela mundo. criança que iria crescer muitas vezes sem condição de nada, sem uma educação, sem nada. Você pode partilhar, você pode ajudar o teu funcionário a educar o filho dele com uma escola melhor, Invista. com um curso melhor. Invista, porque essa criança vai ser uma criança de luz no caminho do seu filho. Caramba, sensacional. Porque se a gente maltrata uma criança porque ela não tem condição, o que essa criança vai fazer quando crescer, gente? Ela vai ser um espinho, vai replicar. Ela se transforma numa pedra. Porque não adianta, você cria seus monstros sociais, mas vai conviver com eles. Não adianta então, depois querer andar de carro blindado. Vamos criar anjos, vamos criar seres de luz. Que vai facilitar a nossa vida. Né? Vai facilitar a nossa vida, uma questão de inteligência. Vocês acham que é caridade? Eu odeio caridade, eu detesto caridade. É estratégia de luz. Opa, quanto mais gente abençoada, quanto mais gente rica e feliz, melhor vai ser. Quanto mais gente educada, gente bem formada, gente alegre, vamos fazer o paraíso na Terra. É o paraíso na Terra. O paraíso é aqui, né? Nós somos os herdeiros. Exato. É aqui. Vocês estão esperando algum lugar especial para ir? Desistam, é aqui mesmo. É aqui. Vamos voltar quantas vezes for preciso e transformar isso aqui no paraíso. Esqueçam outra coisa. Perfeito. Tá? Porque esse lugar quadradinho, ou redondinho, brilhantinho, que estão esperando, não existe, é só passagem, para a gente poder voltar para cá. E você tem um tempo apropriado para fazer uma coisa. Que sempre vai ser agora. Nunca espere o teu melhor momento, porque esse momento, ele não existe. Ele já está à sua disposição agora. Então busque orientação, ajude e transforme o teu agora. Tanto é que tem um código na Bíblia que foi muito interessante para mim. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Paulo decodificou maravilhosamente uma coisa. Ele fala o seguinte: eis agora o tempo apropriado. Eis agora o dia da tua salvação. Agora! Não é quando você for batizado no Rio Jordão, quando você for fazer ritual de não sei do que, o que você quiser. E sempre quando você fizer a opção de estar bem agora, você se salvou. Se salvou de você mesmo. Né? Não existe salvação, na verdade, porque não tem ninguém perdido de Deus. Estamos perdidos de nós mesmos. Para Deus nós estamos todos juntos. Né? Nenhuma ovelha será deixada para trás. Nenhuma. Até o último momento nós seremos procurados. Exatamente. Até o último momento. Então vamos aproveitar esse tempo aqui, né? Vamos aproveitar esse tempo agora, porque o tempo é isso, é uma dimensão humana. O tempo é uma dimensão humana. O que eu quero deixar para vocês hoje, como uma palavra, um carinho, né? Deem o salto quântico. É possível. Esse salto quântico, gente, ele não demanda tempo, porque tempo não existe. Então ele viaja no tempo e espaço, ele corrige a tua criança, ele passado, presente e futuro, tudo agora. Corrige tudo agora. Deem o salto quântico, creiam nisso. Né? Eu falo muito sobre o perdão. O perdão é um caminho para isso. O perdão é um caminho para a felicidade. Assim como a felicidade, na minha pequena concepção e ignorância, o perdão é uma escolha também. Faz sentido? Total. O perdão é uma decisão. Uma decisão, assim como decido ser feliz. As pessoas querem sentir o perdão. E o perdão é uma decisão. Não é um passo de mágica. Decido perdoar. Eu decido perdoar. E falando em perdão, você me perdoa te interromper? Por favor, perdão, me perdoa. Eu quero o seguinte, olha aqui, galera, eu adquiri esse livro. Eu não ganhei dele, porque nós, como propagadores de mensagem, a gente dedicou para fazer uma obra como essa e eu adquiri esse meu livro e por direito adquirido, eu quero pelo menos a tua... o autógrafo, estava aqui para ser dado, mas ele falou, não, eu quero adquirir porque eu como escritor compreendo que a gente tem que investir no nosso conhecimento. Então isso daqui para mim é a oportunidade de estar compartilhando com vocês, já é a bênção que ele me trouxe e isso daqui é uma forma de eu retribuir. Eu adquiri e agora, por gentileza, faça a dedicatória aí, faz o autógrafo, coloca aqui o zoom nesse livro. Coloca o zoom aqui. Porque esse livro é sensacional, entre o perdão e o despertar de uma jornada. Você pode ser que a tua
jornada espiritual, ela tá presa no perdão que você não concede a si mesmo ou não concede a alguém. E quando você conceder a si mesmo ou a alguém esse perdão, você vai ver a tua vida florescer e prosperar de uma forma imensa. Então, ó, adquira esse livro do meu parceiro Ivan e seja feliz porque você nasceu para ser feliz. Sempre. A princípio pode parecer mais difícil, mas é muito mais fácil sorrir do que chorar. Com certeza, eu também acho. Por mais motivos que você tenha para chorar, com certeza você também tem muitos outros ou até muito mais para sorrir. Olha que lindo, Xana. Vale ouro isso daqui. Eu vou guardar esse meu livrinho porque esse meu amigo aqui... Não, isso aqui é com muito carinho. Eu espero que... E começo hoje a leitura, tá? Só para você saber. Que maravilha. E normalmente um livro dessa grossura eu tenho 10 dias para matar ele no máximo. Esse livro tem uma linguagem muito direta, que uma das coisas que eu rompi nessa vida foi com a questão dos rapapés, né? Daquela coisa muito erudita, porque afasta a pessoa que de repente não tem... Você tem que fazer uma linguagem simples, que de repente fácil. não tem mais... nós vivemos uma sociedade que não se escreve mais, que não se lê mais, praticamente lê códigos na internet. Então, se você põe uma linguagem muito rebuscada, muito erudita, hoje você limita a leitura Já de não um se trabalho. lê. Se você complicar ainda, então vai abandonar. Então é uma linguagem muito simples. Parabéns. Você vai me ouvir falando com você como você me Foi conhece. assim que escrevi meus livros e continuarei escrevendo dessa maneira. Tem que ser gostoso, fluido. Gratidão, Obrigado querido. pela bênção que está aqui, ó, com amor e carinho, que a luz esteja com você hoje e sempre. Assim é. Muito Assim obrigado, viu? Assim Obrigado por esse carinho. Imagina, eu que Depois te dou o agradeço feedback sempre. disso no livro. Com certeza, vai ser uma delícia. Eu gostaria que você me falasse um pouco agora como é que está a sua programação de palestras, cursos, como entrar em contato com você, né? Minhas redes sociais são bem simples, é o Reprogramador. Tudo junto, tanto no YouTube quanto no Instagram, é @o Reprogramador. E no meu YouTube tem mais de 600 vídeos ali gratuitos para você se transformar só de acessar esse conteúdo. Mas se você quiser se desenvolver e aprofundar, eu tenho as minhas mentorias individualizadas, aí a gente só precisa ajustar a minha agenda com a tua para que você possa começar. Tenho pequenos grupos que normalmente a cada 2, 3 meses eu inicio, vivo um processo de 9 semanas e começo outras turmas. Nas redes sociais vão ter os meus avisos. É que como esse daqui não vai ao ar, teoricamente, dentro das minhas programações, é mais fácil você entrar nas redes sociais e acompanhar o que está acontecendo naquele momento, que eu sempre estou divulgando nos meus stories, no meu feed do Instagram e no YouTube. Todo santo dia eu tenho, de segunda a sexta, lives às 6h33 da manhã. Cedo, hein? 6h33, por quê? Acordar cedo com um despertar para a vida. Um despertar para a vida. Exato. Acordar cedo é muito bom, né? Eu adoro. Toma aquele banho, toma aquele cafezinho ou chazinho. E ou vem assistir a gente conversar nessa live. E o Clube 6h33 é a apologia a Mateus 6h33, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais lhe será acrescentado. Tudo e mais o reino de Deus é aqui. O reino de Deus é dentro de cada um de nós. Exato. Nós somos Às vezes eu falo sobre isso e as pessoas ficam assim assustadas, principalmente palestra, né? Falo, gente, nem mesmo os anjos são capazes de plantar luz. Porque eles nasceram anjos e vão passar a eternidade como anjos. Para nós somos deuses. Uhum. Então, os anjos têm inveja, né? Exatamente. Tanto é que Lúcifer é um anjo. E ele invejou. No sentido mais amplo da palavra. Exato. Então, nós estamos aqui na condição de deuses em formação. Perfeito. E tudo que nós fazemos de luz volta para o Pai.
Volta para o grande Deus. Engrandece ainda mais. Engrandece ainda mais. Então, só nós somos capazes dessa luz, né? E o mal não pode produzir bem algum. Então, cuidado com tudo aquilo que ferir, magoar, ofender, né? A gente não precisa passar por esse caminho. Perdoe. Esse perdoe. Isso daqui é libertador. É uma chave importante para o nosso tempo de hoje. Perdoe, caminhe, né? Caminhe dentro dessa seara de amor, né? Que é muito mais fácil, porque Deus é capaz de qualquer coisa. Do que é que Deus não é capaz? Agindo Deus, quem impedirá? Ele é o Deus do impossível. Mas tem uma coisa que Deus não pode. Fazer a tua parte. Deixar de ser Deus. Também. Esse daí. Ele nunca vai deixar de ser Deus, mas ele também não vai fazer a tua parte. Não vai fazer a tua parte, porque se ele fizer a tua parte, ele deixa de ser Deus. Exato. E ele quebra o ciclo do livre-arbítrio, né? E livre-arbítrio é escolha, não é destino. Destino a gente escolhe quando vai para um aeroporto, uma rodoviária, uma ferroviária, né? Quando a gente chama o Uber, a gente escolhe destino. Tem que ir para lá. Tem que ir para lá, mas do contrário, tudo é, né? A gente consegue ajustar. De escolha e ajuste. Perfeito. Não é isso? Então, isso eu acho que é muito importante a gente deixar essa mensagem. Porque por mais duro que esteja a sua situação, sua vida, o seu momento, existem coisas que você disponibiliza lá, que a pessoa pode acessar até gratuitamente. Tem muito conteúdo grátis. Coisa. Eu tenho muito conteúdo. Isso daqui é um conteúdo que ninguém está pagando para acessar e que, com certeza, se você entendeu um pouquinho dessa concepção que está sendo compartilhada aqui, você já está pronto para mudar com este conteúdo. Para fazer a mudança, né? Exato. E depois, se você quiser uma coisa mais pessoal, quando a vida, né? Te oferecer isso, quando você aceitar, porque a vida está sempre oferecendo. A vida é um grande banquete, né? A gente tem que saber se servir dela. Então, quando você aprender a se servir desse banquete, procure, né? Particularmente, invista, estude, se prepare. E não tem tempo, né? Tudo é temporal. Por isso que quando agora você... é o tempo. E quando você coloca, por exemplo, as suas redes sociais à disposição, né? Isso é atemporal. Nós já não estaremos mais aqui. E elas vão estar lá. E nós estamos aqui. Sim. De alguma forma estaremos aqui. Hoje você já está imortalizado. Porque você já tem uma obra que vai perpetuar pela humanidade. Então, se você quer se tornar um imortal, faça algo que as pessoas não se esqueçam mais de você. E é isso que a gente tem que fazer. E não seja um cara reconhecido pelas merdas que você fez, e sim pelas bênçãos que você trouxe. Tá? Fica a dica. Lembrando que se perdoe até pelas merdas também. Porque faz parte do nosso aprendizado. Nós somos o produto disso tudo. Não faz parte humus, que significa adubo, que é a origem da humildade, é exatamente a gente veio da terra e para a terra a gente vai voltar. A gente vai voltar. Então, tendo isso em mente, nós vamos finalizar esse nosso encontro. Por favor, mais uma vez as redes sociais. O Reprogramador. O Reprogramador. Inclusive já está, né, na chamadinha, não é isso? Então vocês têm acesso aí e se conecte conosco se você ainda não está seguindo, né? E eu vou compartilhar isso também para os meus seguidores, e você, meu parceiro, meu querido admirador do meu trabalho, passe a seguir o Ivan, que tem um trabalho incrível também, com conteúdos e convidados de muito mais alto nível do que o meu, e também com conteúdos interessantíssimos. Então, cai pra dentro, curta, comente e compartilhe. Se não se inscreveu no canal do Ivan, se inscreva e ative as notificações para quando as lives entrarem, o conteúdo entrar no ar, seja chamado. E você pode também, inclusive, fazer parte do nosso grupo, né, lá de chamada também. Boa. Né, que vocês são avisados. Se inscrevam no canal, né, do Instituto Ivan Martins, como o nosso querido Gustavo colocou, e dentro do Instituto Ivan Martins vocês têm acesso ao Consciência Paranormal. Lembrando que através do site você pode adquirir o livro. Tá pegando aí, querido? Você pode Você pode adquirir o livro através... Invista em você. Livro pode mudar a tua vida. Invista, porque é uma leitura que pode trazer um grande insight. Nós não precisamos de um turbilhão, nós precisamos do bater de uma asa de borboleta, né? Acabou, é isso. Então, as pessoas esperam uma grande tempestade, esperam o mar vermelho se abrir, esperam o apocalipse
Olha a borboleta, a borboleta azul. Aí, ó. Olha É na tua só, capa, que maravilha. Ah, tá aqui, ó. Aí. Ele tem a borboleta. Por acaso? Olha, Coincidência? não tem Não acaso, tem. né? Eu sempre esqueço o nome dessa borboleta. Tem um nome lindo. Tem, eu também não Eu me sempre lembro agora. esqueço. Eu sou apaixonado por essa borboleta e é a patriarca. Patriarca, isso. É uma patriarca. Gente, monarca. Monarca. A monarca era laranja e bege. Azulona. Tem ela azul também. Ela é marrom por fora e azul. É azul por fora e marrom por dentro. Boa, é isso aí. Então, gente, é só entrar no Instituto Ivan Martins, no site, né? institutoivanmartins.com, e vocês podem adquirir o livro por ali, tá certo? Qualquer comentário, fique à vontade. Espero que vocês tenham amado, porque eu amei fazer esse trabalho hoje com o Gustavo, que foi fantástico. Deixa suas impressões. Se você gostou das flores, colha. Né? Se você não gostou, deixa no jardim, porque alguém vai colher. Respeito, respeito, respeito. Amor é a base de tudo. Um beijo no coração de todos vocês. Gratidão, Rafinha, por estar conosco. Gratidão mais uma vez, Gustavo, querido. Eu que agradeço essa oportunidade. Beijo no coração, namastê. A luz o Deus que habita em mim, habita, né? Saúde o Deus que habita em você. Um beijo no coração e que a luz esteja com todos, de uma forma muito especial. Hoje eu estou realmente irradiado, que eu misturei os dois. Boa. Valeu.